Bom dia a todos, meu nome é Maiara, eu sou cirurgiã dentista e estou como referência na saúde bucal aqui do município. Hoje eu vou trazer para vocês alguns dados com relação à odontologia no segundo quadrimestre. Então vamos lá, um pouquinho de como estamos hoje, o cenário atual. A gente conta hoje com 9 equipes de saúde bucal. Então no último quadrimestre a gente estávamos com 8 equipes, chegou mais um membro na equipe, porém a gente está aí com algumas ausências de auxiliares, por isso a gente está com 2 equipes hoje incompletas. Mas em breve aí a gente vai estar chamando, né, mais auxiliares pelo concurso para poder preencher essas lacunas aí e ficar com as equipes certinhas e completinhas. Estamos trabalhando ainda com as teleconsultas das gestantes, então principalmente aquelas ainda que têm o receio ou às vezes não tem muito tempo, não quer ir ao consultório, é uma forma da gente chegar até elas e trazer a informação que elas precisam. Continuamos com os atendimentos, né, da demanda espontânea, que é o atendimento de urgência, emergência, e os atendimentos agendados, né, os atendimentos seletivos, conforme a necessidade, o paciente chega até a unidade e a gente faz o agendamento, e também visitas domiciliares, principalmente a pacientes acamados, né, pacientes especiais. As ACS passam para os dentistas as demandas, né, e quando solicitado a gente vai até a residência. Os agendamentos para as especialidades continuam as mesmas, né, endodontia, prótese removível, prótese fixa, radiologia, periodontia, todas elas através do CICEL. Continuamos aí com o trabalho do projeto da saúde do trabalhador, aos sábados em Cocais. Então, praticamente todos os sábados a gente tem um atendimento a pacientes no PSF de Cocais, que são agendados previamente. E esses pacientes que são atendidos lá são aqueles pacientes que não podem ir durante a semana por conta de trabalho. Então, é uma forma da gente abranger essa população e fazer com que eles tenham, né, o tratamento que precisam. No último quadrimestre, no primeiro, né, de 2022, a gente retomou as atividades do PSE, né, o Programa Saúde na Escola, e a gente continua nesse segundo quadrimestre desenvolvendo as escovações, aplicação de flúor e fazendo o levantamento epidemiológico nas escolas. Aquelas crianças, né, que precisam de tratamento, que estão com condições precárias, que a gente observa durante essa avaliação nas escolas, a gente encaminha um bilhete aos pais, aos familiares, descrevendo que aquela criança precisa de atendimento e pedindo para que procure a unidade. Uma vez que a família, né, a gente espera um prazo, não procura e a gente sabe que ela precisa, a gente entra em contato, faz uma busca ativa através dos agentes de saúde, uma forma da gente conseguir chegar até aquela criança e fazer o tratamento que ela precisa. Nesse segundo quadrimestre, a gente está iniciando com o projeto Mães de Barão. Então, todos os dentistas eles vão estar realizando atividades de palestras com as gestantes, né? Não só os dentistas, mas como todos os outros profissionais da atenção básica, os enfermeiros, médicos, psicólogos, cada um na sua área vai estar desenvolvendo mensalmente palestras voltadas para as gestantes. E um outro desafio que a gente iniciou agora esse mês é fazer um levantamento dos PNS, que são pacientes com necessidades especiais, que necessitam de atendimento odontológico hospitalar. Então, o objetivo da gestão é a gente ver quem são essas crianças, esses pacientes, fazer esse levantamento e ver a possibilidade da gente retomar as atividades do tratamento odontológico hospitalar, né, que precisam de sedação, que precisam de anestesia geral e que muitas vezes é difícil de tratar esses pacientes do consultório, muitas vezes é impossível, porque eles realmente precisam ser sedados, precisam né, de anestesia geral para a gente conseguir tratar. Então, a gente está fazendo esse levantamento e em breve, acredito que outubro ou novembro, a gente vai retomar essas atividades lá no hospital. Alguns destaques desse quadrimestre que a gente conseguiu atingir é a instalação do consultório odontológico dentro da unidade básica do Capim Cheiroso. Então, essa era uma demanda que a gente trouxe no primeiro quadrimestre, que a gente queria muito
conseguir fazer, e a gente conseguiu nesse segundo quadrimestre. Então, a unidade básica do Capim Cheiroso, assim que mudou, né, para a casa ao lado, né, para a nova unidade, a gente fez a instalação do consultório odontológico. Então, a unidade está toda equipada, com todos os instrumentais, todos os equipamentos, prontinha para poder iniciar os atendimentos. A gente ainda não iniciou diariamente, então a gente tem alguns dentistas que vão lá alguns dias da semana fazer os atendimentos, as gestantes principalmente, por conta da falta de auxiliar ainda que a gente não tem para essa nova equipe. Mas, como eu já disse, a gente está sanando esse probleminha aí, e em breve lá vai ter a equipe e o consultório está prontinho, né? O que não tinha antes, a gente conseguiu instalar lá. Uma outra demanda aí que a gente estava no primeiro quadrimestre, né, era a reforma dos consultórios odontológicos da UBS Centro e Sagrada Família. Então, eu trouxe aí algumas fotos. Essa era uma demanda que, desde 2021, né, eu vinha falando aqui nas últimas prestações de contas, lá os consultórios estavam precisando muito de uma reforma, porque lá é o único consultório no município que a gente tinha 2 cadeiras, né, porque são 2 unidades dentro de um mesmo estabelecimento. Então, a gente não tinha o biombo adequado, o espaço adequado, a gente não tinha condições, né, para fazer o atendimento nas 2 cadeiras, né, e principalmente com a pandemia, a gente teve que seguir algumas recomendações da Secretaria Estadual de Saúde Bucal. E sendo várias recomendações, o jeito que a gente estava lá antigamente inviabilizava o atendimento nas 2 cadeiras. Então, a população das unidades estavam sendo prejudicadas porque elas não poderiam funcionar ao mesmo tempo. Então, a gente ampliou os consultórios lá, né? Não sei, para quem não conhece, na sala de reunião que tinha lá, que era ampla, a gente ampliou e colocou a sala de reunião numa sala menor para poder melhorar o atendimento para a população, né? Então, ficou bem bacana a reforma lá, ficou bem ampla, a gente colocou as portas de vidro separando direitinho, instalamos as cadeiras, os aparelhos, bomba a vácuo, ar-condicionado. Então, o consultório está prontinho, já funcionando. E, para quem ainda não conhece, eu até convido, né, os senhores, quem quiser conhecer lá a unidade, para ver como que ficou a obra. Ficou bem legal, foi uma parceria junto com o Instituto, com a Avante. Eles nos auxiliaram nessa reforma aí. E tem, sem dúvidas nenhuma, né, ficou algo bem legal para a população, né, quem não quer ser atendido num consultório bacana, num consultório que está tudo dentro das normas, dos padrões, né? Então, ficou bem legal. Pode passar, tem mais algumas fotos para mostrar. Então, um lado é o Sagrada Família, colocamos os armários embutidos, o ar-condicionado. Pode passar? E do outro lado ficou o centro. Então, ficaram 2 consultórios independentes, para ficar mais cômodo, né, para os pacientes, o paciente não se sentir constrangido de estar ao lado de outro paciente, um ficar vendo tudo que o outro está fazendo. Então, ficou bem bacana. Com relação agora um pouquinho dos números de procedimentos odontológicos no primeiro quadrimestre, em comparativo com o segundo. Então, o total de procedimentos clínicos no primeiro quadrimestre foi de 1.710, no segundo, 3.313. Total de procedimentos preventivos, 2.412, e no segundo, 2.340. Sendo um total geral de 14.953, que incluem outros procedimentos também administrativos, e no segundo, 13.943. Lembrando que, mesmo no segundo quadrimestre, a gente teve um dentista que se afastou, né, pela classe sindical. Então, a gente teve um dentista a menos, né, e também com relação às ausências de algumas auxiliares, a gente conseguiu ainda assim manter os números até acima do que do primeiro quadrimestre. O total geral de pessoas atendidas no primeiro quadrimestre de 2022, 3.134, no segundo, 3.145, bem parecido. Então, um gráfico desde 2021 até agora, mostrando que a gente só está aumentando o número de pessoas que a gente consegue atender. E lembrando ainda que
Esse é um problema que a gente vem enfrentando aí, acredito que não só a odontologia, que é a questão do absenteísmo nas consultas. Então, eu trouxe até ali que no primeiro quadrimestre a gente teve um total de faltas de todos os dentistas, né, de 424 pacientes que faltaram às consultas, e no segundo, 563. Então, tudo isso prejudica, né, os números a subirem, a gente conseguir atingir mais pessoas. Então, é algo que a gente tem tentado trabalhar para melhorar, conscientizar a população, de não se faltar, avisar com antecedência, para a gente colocar outro paciente, mas é algo bem complicado que a gente vem trabalhando aos pouquinhos para tentar melhorar isso aí. Os encaminhamentos para especialidades via CICEL. Então, o primeiro quadrimestre com endodontia foi gastado 25.740, no segundo quadrimestre, 13.323. Radiologia, no primeiro quadrimestre, 2.568, no segundo, 1.662, entrando todos os tipos, né, panorâmica, periapical, tomografia. Periodontia, a gente não teve nenhum encaminhamento nesse segundo quadrimestre, muitos deles, que geralmente são o procedimento de aumento de coroa, a gente tem conseguido realizar aqui no município mesmo, por isso que o número de encaminhamentos é baixo, só quando é algo mais complexo que a gente não consegue resolver aqui que a gente encaminha. E com relação às próteses unitárias, né, provisórias, no primeiro foi gasto R$ 750, 10 provisórios, e no segundo, 525, 7 provisórios. Próteses fixas, um total de 55 próteses fixas no primeiro quadrimestre, dando 19.800, e no segundo quadrimestre foi um total de 27 próteses fixas, dando um total de 13.181. Com relação às próteses totais, né, que são as dentaduras e os rotes, que são as próteses faciais. No primeiro quadrimestre, a gente realizou no município 43 próteses, pelos nossos dentistas mesmo, esses não foram através do CICEL, e no segundo quadrimestre, 83. Então, essa era uma demanda que eu trouxe, que a gente queria aumentar essa oferta para poder tentar atingir mais pessoas, e a gente conseguiu praticamente dobrar ali. Com relação ao nosso indicador do Previne Brasil, no último, a gente ainda não tem os dados desse segundo quadrimestre, né, de como a gente ficou, mas como no último fechamento do primeiro quadrimestre a gente também não tinha o dado do primeiro, eu trouxe hoje os dados do primeiro quadrimestre. Então, no primeiro quadrimestre de 2022, a gente subiu para 92%. E no terceiro de 2022, a gente tinha ficado com 64%. Então, a gente conseguiu subir para 92%, sendo que Barão de Cocais, né, Josi, ficou entre os 3 primeiros lugares na regional novamente. Acho que já é a terceira vez seguida que a odontologia fica entre o primeiro e terceiro lugar na regional com relação ao indicador da saúde bucal. Então, a gente tem melhorado cada vez mais, e o objetivo, no próximo, se Deus quiser, aumentar de 92% até 100%. Então, eu trouxe aqui algumas expectativas para o nosso terceiro quadrimestre. Então, o que está de verde é o que eu tinha proposto no primeiro e a gente conseguiu realizar. A gente ainda está trabalhando em amarelo ali, que é diminuir o número de absenteísmo das equipes e aumentar ainda mais o número de pacientes agendados, o que vai ser possível principalmente quando a gente tiver com todas as equipes completas, né, sem essas ausências das auxiliares. E também que a gente ainda não iniciou, mas que também vai ser uma demanda para o próximo, é utilizar os consultórios portáteis nas zonas rurais, né, do Córrego da Onça e do Boa Vista. E, como eu já tinha dito aqui, a realização do atendimento hospitalar para os pacientes com necessidades especiais. Então, essas demandas aí são demandas que a gente vai trabalhar agora nesse terceiro quadrimestre, para que no ano que vem, se Deus quiser, a gente consiga ter realizado todas elas. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta e eu puder ajudar, obrigada.